Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, vamos começar falando da Operação Xepa, que está aí acontecendo em oito estados e Distrito Federal desde o início da manhã de hoje, né? A Operação Xepa, que é um desdobramento da 23ª fase da Operação Lava Jato, que terminou na prisão, né, do ex-marqueteiro de Lula e Dilma, e que hoje um dos focos dela é fazer uma investigação interna do Odebrecht. O que é que a gente pode esperar do dia de hoje, Jânio? a gente teve ontem a 25ª, aí será a 25ª hora, agora está na hora da xepa, que é aquela hora de pegar o que sobra e fazer um levantamento aí. Essa xepa decorre da Acarajé. Essas operações, elas estão aí com mandados de busca e apreensão, como decorrência já, provavelmente, de algum processo de informação por parte das pessoas envolvidas na 23ª, que era aquela do Acarajé. Da propaganda do governo, das campanhas do governo. Ontem eu comentei aqui, Mariana, que os sobressaltos que eram mensais nesses 2 anos de Operação Lava Jato passaram a ser semanais, às sextas-feiras, mas agora, ontem a gente teve uma operação, hoje, terça-feira, já tem outra operação, é de hora em hora. E não tem mais esse negócio também de durante o dia ou à noite, não. A gente viu nesse final de semana, inclusive, o governo tentou reverter uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, feita no final da sexta-feira. Não conseguiu, o primeiro-ministro Fachin levantou suspeição, caiu para a ministra Rosa Weber, mas na madrugada de hoje, o ministro Luiz Fux também já não aceitou, dizendo que o Superior Tribunal Federal respeita essas decisões monocráticas e que apenas o pleno é que, por decisão de maioria, pode reverter um quadro como esse. Para que o pleno se reúna, só no dia 30. Então vai ter uma semana aí de sobressalto a qualquer momento. Como decorrência dessa instabilidade, inclusive, nas últimas horas, tem se comentado muito, tem repercutido, através dos jornalistas da maior credibilidade do país, que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, já está considerando a hipótese de não aceitar mais a Casa Civil. Tem aquele aspecto de dizer que ele está querendo ir para lá para ter o fórum privilegiado, e ao mesmo tempo ele não teria mais como fazer aquele processo que, mesmo administrativamente, se fosse o caso, ele estaria para cumprir, de resgatar o diálogo e principalmente com a verba do PAC, na mão que tinha passado para a Casa Civil. Aí ficava muito escancarado. Ele agora vai tentar fazer uma articulação, mas essa articulação, em qualquer que seja a função, está muito difícil, até porque ele vai encontrar dificuldade para agendar encontro com políticos que não teria nenhuma dificuldade até alguns dias atrás. Quando eu digo isso, eu me refiro basicamente ao PMDB, que está com uma reunião aí para o próximo dia 29, para saber se continua apoiando ou não o governo, integrando ou não o governo, e que nesses últimos 2 dias, pelo menos 2 estados, eu acredito que Santa Catarina e Espírito Santo, com perspectiva inclusive do Rio Grande do Sul também, já estão, pela sua maioria, deixando o governo. É uma instabilidade agora de acompanhar, hora a hora, o que está acontecendo. E torcendo realmente para que essas iniciativas, que também estão sendo denunciadas para atrapalhar a Operação Lava Jato, como, por exemplo, está repercutindo em toda a imprensa, as ameaças veladas ou não, até com declarações mais contundentes, como a do recém-nomeado ministro da Justiça, que disse que qualquer cheiro de vazamento ele substitui todo mundo na Polícia Federal. Gerou uma reação muito grande na Polícia Federal e também uma instabilidade nessas relações hierárquicas, como se diz, levando inclusive a categoria dos policiais federais a reivindicar cada vez mais uma independência que se torna necessária quando a gente vê aí a quantidade de pessoas, de envolvidos e os escândalos se repetindo, e a cada dia surgindo novos envolvidos, é fundamental que esse trabalho não sofra interrupção, não sofra pressões para se desvirtuar ou até parar, como alguns escândalos anteriores foram desvirtuados e alguns deles foram paralisados. Então, nesse momento, é acompanhar e torcer para que as respostas das nossas instituições sejam todas elas de acordo com a Constituição, respeitando-se o Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição, que realmente plasmou um país que a gente está vendo agora, nesse seu batismo de fogo, nessa sua prova
primeiro teste da redemocratização. Até esse momento, as instituições estão sobrevivendo, muito embora algumas delas, nesse momento, estejam sendo até presididas por envolvidos, como o Senado, com Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, onde teve mais 3 processos, agora são 9 processos aceitos, inquéritos lá, investigação, denúncias no Supremo Tribunal Federal contra o presidente do Senado e o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, que está também no processo no Conselho de Ética, que está já tendo desdobramento para ser cassado, e procedimentos também chegando ao Supremo Tribunal Federal. Então é muito importante a sociedade acompanhar e democraticamente ir às ruas. Ontem eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que foram manifestar a sua opinião contrária à permanência do governo da forma como ele se encontra, pedindo o impeachment lá em Brasília. Mais de 6 mil pessoas. Lá na Avenida Paulista, em São Paulo, também continua tendo a ocupação. Isso é muito importante, que a população participe, acompanhe, cobre, para que a gente tenha um país decente, um país honesto, um país em que a gente possa viver com tranquilidade e, mais ainda, imaginar um futuro melhor para os nossos filhos e aquelas gerações que estão com o futuro, nesse momento, muito incerto.